Olá, o Ciência é Tudo já está no ar. Eu sou Priscila Rangel e o episódio de hoje aborda as doenças causadas por vírus. Porque os vírus podem desencadear diferentes sintomas nos seres humanos contaminados, desde resfriados a quadros mais graves como o da AIDS. E enquanto não há cura para as viroses, os esforços se concentram na prevenção do contágio e na tentativa de diminuir a replicação do vírus em alguns casos. E é o que você confere agora no Ciência é Tudo. Vamos juntos? Antes de adentrarmos o universo das doenças causadas por vírus, é preciso distingui-los das bactérias. Apesar de ambos poderem afetar a saúde, são diferentes desde a sua constituição. Dá só uma olhada. Os dois causam doenças. Às vezes podem levar até a morte, mas biologicamente são completamente diferentes. Enquanto as bactérias são organismos vivos, os vírus não passam de partículas infecciosas. Bactérias são organismos formados por uma única célula, que possui tudo o que elas precisam para viver. Esses organismos possuem um metabolismo próprio e se multiplicam facilmente. As bactérias nem sempre são prejudiciais. Algumas delas são cruciais para a saúde humana, como as que fazem parte da nossa flora intestinal e ajudam na digestão. Já a tuberculose, a cólera, o tétano e a difteria são algumas das doenças causadas por bactérias. Já os vírus não são células, mas sim partículas infecciosas. Eles só podem se multiplicar com uma ajuda externa. Ao infiltrar o material genético em células de outros seres vivos, ocorre uma reprogramação para que elas produzam outros vírus até explodirem, liberando assim essas partículas infecciosas. A AIDS, a hepatite, a gripe, a dengue, a catapora e o sarampo são algumas das doenças causadas por vírus. Tanto para bactérias como para vírus é possível desenvolver vacinas. Já os antibióticos agem somente contra as bactérias. Como os vírus não vivem, não é possível matá-los. Contra eles, há somente antivirais, que inibem a multiplicação dessas partículas no organismo das pessoas. Cada vez mais, a ciência e as novas tecnologias estão conseguindo trazer para os seres humanos e para os demais animais qualidade de vida, para uma convivência adaptada a estes seres pequenininhos que vão sempre habitar a Terra junto com a gente. A palavra vírus vem do latim e significa toxina ou fluido venenoso. Mas apesar de causarem inúmeras doenças, como é o caso da Covid-19, esses micro-organismos têm papel fundamental para o desenvolvimento e para a evolução da vida no planeta. Em Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, um simples resfriado derrota os alienígenas que invadiram a Terra e salva a humanidade. Assim como na ficção publicada em 1897, nem sempre os micro-organismos como os vírus são os vilões da história. Os vírus, de uma maneira geral, são essenciais para a vida no planeta, desde a sua função no ciclo do carbono até os benefícios que trazem para os seres humanos. Os vírus infectam e destroem bactérias em comunidades microbianas aquáticas e são um dos mecanismos mais importantes de reciclagem do carbono e de nutrientes em ambientes marinhos. Além de sua importância para toda a vida na Terra, acredita-se que os vírus tiveram um papel fundamental na evolução humana, tendo contribuído para o desenvolvimento da placenta nos seres humanos e outras espécies como primatas não humanos, camundongos, cães e gatos. Os vírus são parasitas obrigatórios formados por ácidos nucleicos, RNA ou DNA, envoltos por uma capa proteica chamada de capsídeo.
Estima-se que haja 1 no milhão de vírus na Terra. Alguns deles causam doenças em nosso organismo. Por isso, é importante saber como eles são transmitidos. Os principais modos de transmissão das infecções virais são: transmissão respiratória. Acontece de pessoa a pessoa ao falar, tossir, espirrar, exalando pequenas gotículas, saliva ou aerosol, que leva o vírus do paciente infectado para o indivíduo suscetível. Exemplo da gripe e da Covid-19. Já o vírus da hepatite A faz a rota fecal-oral, sendo transmitido principalmente por água e alimentos contaminados. Já o HIV pode ser transmitido pelo sangue ou através do contato sexual desprotegido. Existem várias medidas que podemos tomar para evitar o contágio de vírus potencialmente nocivos à nossa saúde. E a melhor forma de se prevenir é através da vacinação. As vacinas já erradicaram o vírus da varíola e estamos muito próximos de erradicar o vírus da poliomielite. Além disso, muitos vírus como sarampo, rubéola, cachumba, febre amarela, influenza, papilomavírus humano permanecem controlados e com níveis baixos de infecção graças à vacinação. Então, essa é a melhor e a principal arma contra os vírus. Outras formas de prevenção se constituem em evitar a exposição, como, por exemplo, o uso de máscaras contra os vírus de transmissão respiratória, o uso de preservativo sexual contra as infecções sexualmente transmissíveis e a eliminação dos criadouros de mosquitos contra as arboviroses. Apesar da necessidade de nos protegermos de determinados vírus, milhões de retrovírus endógenos já estão presentes em nosso genoma, graças à herança de infecções virais de nossos ancestrais. Como infectam também células germinativas, eles são transmitidos de geração em geração. A maior parte deles são defeituosos, inativados por seleção negativa e mutações genéticas como deleções e códons de terminação. Os vírus foram descobertos no final do século XIX, mas só foram visualizados na década de 1940 com a invenção do microscópio eletrônico. As pesquisas em busca de tratamentos e medicações para combater as doenças virais estão em evolução desde então. A pesquisa e o tratamento de doenças virais têm evoluído muito nos últimos tempos, mas o termo virose ainda gera muitas dúvidas nos pacientes. Afinal, o que é uma virose? Viroses, a gente se refere com esse termo a qualquer doença causada por vírus em geral. Vírus de plantas, vírus animais, vírus que infectam o homem causam viroses. A gente chama de viroses tanto a doença quanto a própria infecção causada pelo vírus, que são duas coisas distintas. A pessoa pode estar infectada e não manifestar nem sintomas, nem apresentar sinais clínicos de uma doença. Existem inúmeras viroses, como resfriado, gripe, AIDS, herpes, sarampo, entre outras. O tratamento costuma variar muito de uma para outra. Há também uma dificuldade maior para se tratar doenças virais agudas. O tratamento para as viroses, eles têm evoluído muito ao longo dos anos, mas é bom pontuar que o tratamento normalmente é realizado para as viroses crônicas ou de longo prazo, as infecções que persistem no organismo. Isto porque você consegue fazer o tratamento sabendo que a pessoa está infectada. As viroses agudas, as infecções agudas por vírus, são aquelas onde há um pico de produção de vírus e depois ele desaparece, o nosso organismo consegue eliminar, ou ele elimina o seu hospedeiro, a pessoa que ele está infectando, o animal que ele está infectando. Então, esses tipos de viroses são mais difíceis de tratar. Um dos principais exemplos da evolução no tratamento de uma doença viral crônica está relacionado aos avanços conseguidos no combate à AIDS. Assim que ela surgiu, era uma doença que invariavelmente levava à morte. Por que a AIDS não mata mais hoje? Porque a ciência desenvolveu uma série de medicações que fazem com que os pacientes que adquirem o HIV, o vírus que causa a AIDS,
possam ter uma vida absolutamente normal. Essas medicações, elas agem impedindo, algumas vezes, que o vírus entre na nossa célula, outras vezes, essas medicações, algumas outras medicações, elas agem fazendo com que o vírus, mesmo entrando na nossa célula, que ele não consiga mais se multiplicar e acabe ficando ali quietinho, né, silencioso, às vezes até por toda a vida, enquanto a pessoa está tomando o remédio para bloquear a reprodução do vírus. O tratamento das infecções virais é feito basicamente de 3 formas. Drogas antivirais diretas, que são medicações que impedem etapas fundamentais para a replicação viral, interrompendo o seu ciclo. Por exemplo, os antirretrovirais contra o HIV. Uma segunda forma são as drogas imunomoduladoras, que são medicações que ajudam o sistema imunológico a eliminar os vírus. Por exemplo, o interferon alfa na hepatite B. Um terceiro exemplo é o uso do soro ou imunoglobulina, que são anticorpos que são administrados já prontos contra o vírus, como, por exemplo, o soro antirrábico. As mutações genéticas sofridas pelo novo coronavírus têm deixado muitas pessoas preocupadas sobre como isso afetará a eficácia de futuros tratamentos e vacinas. Mas a mutação é algo inerente dos vírus. Todo vírus muta em taxas diferentes ao longo da sua replicação num hospedeiro, tá? Isso faz parte do ciclo de vida de qualquer vírus, mas há vacinas que isso não é regra geral. Nós temos muitas vacinas para vírus e muitas vacinas muito eficientes há muito tempo. Um caso clássico é a vacina da polio oral, que está aí desde a década de 60, a vacina da polio inativada está aí desde a década de 50 e a vacina para a febre amarela que está desde a década de 50 também, até antes, um pouco na década de 40. Então são vacinas super eficientes que funcionam muito bem até hoje e não tem nenhuma alteração de resposta, funciona muito bem, mesmo com o vírus evoluindo. E agora é hora do intervalo no Ciência é Tudo, mas rapidinho a gente tá de volta. Estamos de volta com o Ciência é Tudo. Dengue, chikungunya e zika. 3 doenças com impactos diferentes na população e grande incidência no país, que são transmitidas pelo mesmo vetor, o mosquito Aedes aegypti. As 3 doenças podem evoluir para quadros mais graves e estão com o número de casos aumentando consideravelmente. Quando chega o verão, o Brasil enfrenta um inimigo pequeno no tamanho, mas que coloca desafios enormes à saúde pública, o Aedes aegypti. Esse mosquito é o vetor de transmissão de 3 doenças causadas por infecções virais, que nos últimos anos têm preocupado a população brasileira. São elas a dengue, a chikungunya e a zika. As 3 doenças podem evoluir para quadros graves. No caso da dengue, a dengue hemorrágica pode levar à morte o indivíduo infectado. No caso da chikungunya, a evolução da doença pode causar um comprometimento das articulações, incapacitando o indivíduo infectado por longo período. Já no caso da zika, a maior gravidade está na infecção de gestantes, que pode levar à má formação dos fetos, gerando crianças com microcefalia. Segundo Marcos da Silva Freire, assessor científico de biomanguinhos da Fiocruz, o mosquito Aedes aegypti tem hábito doméstico, frequenta áreas urbanas e encontrou aqui no Brasil uma condição muito favorável para sua proliferação, principalmente no período de verão, com incidências de chuvas e altas temperaturas por todo o país. Ele lembra que o Aedes aegypti chegou a ser eliminado no Brasil na segunda metade do século passado, mas ainda no século XX voltou ao país e se espalhou por todos os estados.
O assessor científico Marcos Freire diz que temos que esperar ainda para uma vacina contra o vírus da Zika, chikungunya e dengue. Hoje existem algumas vacinas em desenvolvimento por instituições de pesquisa e instituições de pesquisa e desenvolvimento de vacinas que provavelmente chegarão ao mercado em um tempo ainda, vamos dizer assim, não muito breve, mas não será muito longo o período que será necessário para a aprovação dessas vacinas que estão em desenvolvimento. Porém, o que demanda a pesquisa e desenvolvimento é um mercado, e esse mercado ele tem que ser impulsionado pela necessidade de uso ou demanda para o uso de forma ampliada de uma determinada vacina. Mas eu acredito que Zika e chikungunya não têm impedimentos tecnológicos para que inviabilize o desenvolvimento de vacinas. Enquanto a vacina não chega, a forma mais eficaz de combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti é a eliminação dos criadouros do mosquito. Não deixar água parada destampada, limpar calhas e pratos de vasos de plantas e não esquecer de tampar lixeiras e caixas d'água. Consideradas doenças tropicais, a dengue, a chikungunya e a zika costumam atingir populações mais vulneráveis. Os estudos voltados ao desenvolvimento de vacinas que as previnam com eficácia enfrentam diversos obstáculos, inclusive econômicos e comerciais. E eu converso agora com Lindomar Pena, ele é virologista e pesquisador da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, de Pernambuco. Doutor Lindomar, bem-vindo ao Ciência Tudo. Para a gente começar, eu quero falar dessas 3 doenças, né, que tanto preocupam os brasileiros. A gente está vivendo aí essa onda do coronavírus, mas temos aí a dengue, tem a chikungunya, tem a zika. Eu queria que você falasse um pouco como é que é a situação dessas doenças hoje aqui no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos vivendo no país desde 2013 com a introdução do chikungunya, depois em 2015 com a introdução da zika. Nós temos uma epidemia tríplice de arbovírus, que são esses vírus transmitidos por mosquitos, que é a dengue, que já existia entre nós, chikungunya e zika. São 3 doenças que são eczematosas, ou seja, causam manchas vermelhas na pele, febre acompanhada de febres, e uma manifestação clínica que varia dependendo de cada uma delas. Para o médico é muito difícil diferenciar uma da outra, tem alguns sintomas, por exemplo, a dengue é uma doença que causa bastante dor muscular. A zika é mais dor articular, nas articulações, nas juntas, né? E essa dor na chikungunya, ela é muito mais pronunciada, é a doença dessas 3 que causa maiores problemas locomotores, né, nas articulações. Então, chikungunya e dengue causam febre mais alta do que zika, então o médico tem uma ideia, mas é impossível para o médico determinar com precisão qual das 3, somente o exame de laboratório é capaz de diferenciá-las. Me diga uma coisa, dengue hoje nós temos uma vacina, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso e falasse também da dificuldade de se conseguir vacina tanto para chikungunya quanto para zika. Quais são os grandes desafios? Bem, de fato existe uma vacina aprovada para dengue, que é uma vacina que já é comercial, ela é disponível comercialmente. Ela tem uma eficácia em torno de 60%, uma eficácia que é boa, mas ela pode ser melhorada. Então outras vacinas estão sendo desenvolvidas para dengue, para tentar melhorar a eficácia dela, e também para zika e chikungunya, doenças que ainda não existem vacinas. Existem vacinas que estão sendo desenvolvidas, os estudos clínicos, alguns estão em andamento, tanto para zika quanto para chikungunya. A zika causou uma epidemia muito grave no Brasil, na América Latina toda, com a introdução dele inicialmente detectada em 2015, só que o número de casos diminuiu muito, da zika e das consequências, principal delas a microcefalia.
Mas com a diminuição dos casos, também há uma diminuição do interesse por parte das companhias farmacêuticas em desenvolver vacina para a Zika. Essa questão dessa dificuldade que você está falando aí, existe uma questão financeira, né, em cima disso. Hoje também com o coronavírus, que tomou os holofotes, né, no Brasil e no mundo, você acha que existe uma dificuldade maior de investimento para o combate, para o controle, enfim, dessas 3 doenças? Certamente, a pandemia de Covid-19 agravou muito a situação dessas arboviroses. Uma das questões foi a falta de teste, porque não tem teste suficiente para os casos de Covid-19. E como a plataforma de teste é a mesma utilizada para as 3 arboviroses, Zika, Dengue e Chikungunya, também está faltando teste para essas outras. Então nós temos uma subestimação dos casos. E também com essa emergência do novo coronavírus, todos os esforços foram direcionados ao desenvolvimento de medicamentos e vacinas para esse vírus. E as outras doenças, elas ficaram negligenciadas. Então, por isso, que é muito importante a participação de governos, nesse caso das doenças negligenciadas. As companhias de vacina, da indústria farmacêutica, elas fazem o investimento e elas começam com o desenvolvimento e, às vezes, a situação muda, por exemplo, devido à pandemia de Covid-19. E aí, para elas, às vezes, também fica difícil, porque esse investimento precisa ser recuperado. Então, portanto, é fundamental a participação de governos para se desenvolver vacinas contra doenças que afetam principalmente a população mais carente. Essas 3 arboviroses que estamos falando são doenças que afetam pessoas que não têm saneamento básico, água encanada, tratamento de esgoto. Aí é uma questão realmente econômica, né? Porque quando a gente pensa no coronavírus, está atingindo todas as classes sociais e econômicas. Mas quando você pega chikungunya, você pega a dengue, a própria zika, são pessoas com condições menos favoráveis economicamente que acabam sendo, né, o público mais vulnerável a elas, né, doutor? Exatamente, é o que nós chamamos de determinantes sociais da doença. São pessoas que vivem em condições sem saneamento básico, sem coleta de lixo, sem água encanada, e essas pessoas têm um risco aumentado de contrair a doença, uma vez que a principal forma de transmissão é vetorial, através do mosquito Aedes aegypti. Essa é a principal forma. Lembrando que Zika também pode ser transmitida sexualmente, mas o mosquito é o grande dispersor dessas doenças. E se não tem saneamento básico, não tem coleta de lixo, não tem o tratamento adequado desse lixo e há também o fornecimento adequado de água, a proliferação desses mosquitos, então temos surtos, que são casos de doenças locais, epidemias com abrangência maior e podemos ter até pandemias. Essas doenças são cíclicas, Zika diminuiu, mas é possível termos uma nova epidemia de Zika, conforme tivemos em 2015 e 2016. Diante disso tudo, diante da ausência das vacinas, né, com exceção da dengue, mas mesmo assim você disse que a eficácia é por volta de 60%, certo? Diante disso tudo, quais seriam os grandes desafios hoje para a redução do número dessas doenças e para a obtenção das próprias vacinas? De uma forma geral, eu acredito que nós precisamos combater essas doenças agindo em 2 frentes. Uma delas seria através das vacinas, que é a forma profilática, através da prevenção. E uma outra forma é através do tratamento com medicamentos antivirais específicos, porque nós não podemos esquecer que essas doenças elas causam mortalidade também, inclusive em adultos, tanto a dengue, a zika e a chikungunya. A chikungunya, nós estamos fazendo um estudo aqui em Pernambuco, mostrando que cidades que tiveram casos de chikungunya, a mortalidade aumenta. Então, é uma doença que causa casos letais também. A vacina vai atuar prevenindo, de uma forma geral, as vacinas são seguras, então a população não precisa ter medo. Quando a vacina é aprovada, podem ter certeza que essa vacina foi testada de forma muito rigorosa, com todo o rigor científico, então a vacina é segura e é eficaz. Só que mesmo com a vacina, acontecem casos de doença, porque não se consegue vacinar 100% de uma população. E aí é fundamental ter os antivirais, que são os medicamentos específicos para se debelar a infecção. E doutor, para a gente finalizar, voltando ao assunto coronavírus, né? O vírus SARS-CoV-2, causador aí do coronavírus,
Hoje o mundo busca aí a vacina, a expectativa do Brasil é a chegada dessa vacina também. Os estudos envolvendo dengue, zika, chikungunya, eles ajudam de alguma forma as pesquisas da Covid-19? Bem, todo o preparo que nós temos no Brasil, em termos de laboratório, de pesquisadores, de recursos humanos, com estudantes de pós-graduação, pós-graduações sólidas, conforme temos aqui em Pernambuco, isso certamente nos deixou melhor preparado para combater a pandemia de Covid-19. Nós adaptamos a estrutura do nosso laboratório para enfrentar essa nova emergência de saúde. Então, nós já estávamos preparados para esse tipo de desafio. O vírus é novo, então tudo é novo, estamos aprendendo também, mas o conhecimento de uma área certamente ele auxilia na outra área. E eu acredito que nós precisamos ter vacina urgente para a Covid-19. As vacinas que estão em teste, a população não precisa ter medo. Se ela for aprovada nos estudos clínicos, as vacinas são seguras e eficazes. E as vacinas que estão sendo desenvolvidas para dengue, embora já exista uma aprovada, mas tem outras vacinas em desenvolvimento, para chikungunya e para zika, elas precisam de todo o apoio, principalmente apoio de governos, para que elas possam completar os estudos clínicos e chegar até a população. Muito bom, conversei com Lindomar Pena, virologista e pesquisador da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz de Pernambuco. Lindomar, obrigada por esse papo, por esclarecer essas questões aí pra gente. E o episódio de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente continua a jornada do conhecimento. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você uma ótima semana. Tchauzinho!